complexo feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Boa noite, amados, paz e graça. Nossa terça-feira toda especial, feriado nacional, dia 15 de novembro. E para nós é um momento especial, o momento de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Aquele momento onde nós deixamos todas as coisas de lado para poder estar interagindo nesse momento com alegria, porque sabemos que Deus se faz presente na nossa vida. Um abraço para o meu amigão Ademir Carletti, lá em Videira. Que Deus abençoe você, Ademir, você e a tua família. Que Deus continue derramando graças abundantes sobre vocês. Como é bom a gente poder estar compartilhando o amor de Deus nesse dia tão especial. Um dia onde nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres, por isso somos felizes. Pessoas que estão louvando a Deus em todo o tempo, grato pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia. É algo imensurável, algo que nós não temos como medir, como contar essa grandiosidade que temos de ter um Deus tão soberano, tão especial, tão eterno e tão maravilhoso. Obrigadão, Ademir. Continuamos juntos. E o legal de tudo isso é que nós podemos estar compartilhando desse amor de Deus, esse amor que é soberano. Mas antes de compartilhar diretamente a palavra, eu quero estar orando com você. Orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele é. Orando e pedindo para que Ele possa estar trabalhando e operando milagres na tua vida. Também um abraço para a Helenita lá em Xanxerê, que Deus abençoe você. A Anitta, minha cunhada, ela é fiel com a gente, né? Tá sempre junto. Então eu quero lembrar para vocês, a partir dessa próxima quinta-feira nós não teremos mais live, porque nós mudamos um pouco a nossa forma. Nós vamos estar trabalhando com cultos nos lares. Então nas quintas-feiras nós teremos os nossos cultos nos lares, tá bom? Então não teremos a live de quinta, só da terça e do domingo pela manhã do nosso culto. Mas no final eu vou estar relembrando vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti, porque entendemos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada no céu, nada na terra, nada no mar, nas profundezas maiores do que o nosso Deus. Por isso nós entregamos a nossa vida à Tua inteira disposição. Tu nos deu essa vida que falamos que é nossa, Tu é que nos deu, Pai. Por isso faça dela conforme a Tua vontade. Eu oro desde já pelas pessoas que estão assistindo a lives, que vão assistir futuramente, que Teu Santo Espírito possa falar com cada um, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando a gente para pensar, para entender um pouquinho o que é esse grande amor de Deus, né? Eu quero começar falando com você essa noite com uma pergunta.
Você se acha digno? Você já parou para pensar? Você é digno? A palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 6 e 7, ela diz assim: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir ao teu encontro. O que isso está acontecendo aqui? Qual era o porquê de tudo isso? Se a gente lembrar um pouquinho no capítulo anterior, no capítulo 6, Jesus ele teve várias situações ali. Tá? A primeira situação ele foi o chamamento dos seus discípulos. Ele chamou os discípulos e depois, no final do capítulo, ele está falando sobre a casa, aquela pessoa sensata que edificou a casa sobre a rocha, bateu a água, bateu o vento e ela permaneceu. E também falou sobre aquela pessoa insensata que construiu a sua casa, seu alicerce sobre a areia. Veio o vento, veio a água e aquela casa não teve firmeza. Mas quando ele inicia o capítulo 7, ele está falando para os seus discípulos, contando a história de um centurião romano, o que estava acontecendo com ele. Jesus, na caminhada, quando estava indo, o que aconteceu, né? Jesus, ele viveu numa época da supremacia do Império Romano. O Império Romano, ele dominava sobre os judeus. E os judeus, eles tinham muitas razões para não gostar dos romanos. Mas havia alguns dos romanos bons para os judeus. Um deles era esse centurião, que havia ajudado a construir uma sinagoga. Esse centurião, ele parecia ser uma pessoa muito boa, apesar de ser romano. Apesar de ser romano, ele era uma pessoa boa naquela situação, naquela época. Em certo momento, naquela caminhada, esse centurião, ele soube que tinha um dos seus funcionários que estava doente, que ficou enfermo, a ponto de morrer. Ele estava tão doente que estava a ponto de morrer. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E o que aconteceu? Ele enviou um dos anciões até Jesus para pedir que ele curasse o seu empregado. E o que aconteceu? Esse ancião, ele dirigiu-se até Jesus, ele foi até onde Jesus estava, e ele chegou e falou para Jesus: olha, esse homem é digno que lhe conceda isto. Ele chegou já colocando para Jesus que esse centurião, ele era digno. Jesus teria que abençoá-lo porque ele era digno. E ele fala, porque ele ama a nossa nação. Apesar de ele ser romano, ele ama a nossa nação. Ele mesmo edificou uma sinagoga. Vamos pensar um pouquinho, então, o que estava acontecendo naquele momento? Os anciões judeus, eles passam 3 informações para que a gente possa entender a importância da relevância daquele homem perante Jesus, daquele centurião romano. Um abraço para o Gustavo e para a Sônia também, lá em Campos Novos. Deus abençoe vocês, Gustavo. Estamos com saudade. Quando passarem por aqui, serão bem-vindos, tá bom? Um abração. O que foi que ele quis passar, que ele quis mostrar? Primeiramente, aqueles anciões, eles disseram para Jesus, olha, esse homem é digno de ter seu pedido atendido. Eu imagino Jesus falando, parou e pensou, por quê? Por que ele é digno? Mas depois eles já falaram, ele é digno porque ele ama a nossa nação. Ele ama o povo judeu. Ele não é um daqueles que rejeita. Um abraço também para Jacinta, para o Gilmar, para o Mateus, para Valentina, que são de Videira, mas estão na nossa casa hoje. Hoje nós estamos com a casa cheia, com visitas, né? Eles são muito bem-vindos, pessoas que nós amamos de coração. A Esther também, lá de Correia Pinto, Deus abençoe, irmã Esther. Né? E o pastor também, Deus abençoe vocês, pastor Nilson, que Deus abençoe a caminhada de vocês. Então, o que aconteceu com aquele homem?
Primeiramente, eles disseram que ele era digno. Por quê? Para que Deus atendesse seu pedido. E também disseram que ele amava a nação dos judeus. E finalmente ele disse que ele havia construído ou edificado um templo, uma sinagoga para o povo adorar a Cristo. A gente parando para pensar, é uma bela recomendação, com certeza, né? Para que um homem líder de um exército poderoso, ele pudesse, com toda a sua força, com todo o seu exército, ele poderia interferir de uma forma totalmente diferente, mas o que ele fez? Ele foi motivado não por seus interesses, mas sim pelo interesse do povo judeu. Olha, eu tenho minha gatinha aqui do lado, vem cá. Ela vai dar um oizinho, dá um tchauzinho ali, Vale. Valentina, nossa filhadinha, que Deus abençoe. Ela está aqui em casa hoje, né? Então está participando junto da live, né? Isso é muito legal. Deixa eu virar um pouquinho aqui para aparecer mais o rostinho dela, né? A nossa Valentina. Quer sentar aqui do lado, indo para... Então eu vou arrumar aqui. Pode sentar aqui pertinho. Senta no lugar da Dinda, isso. Então a Vale vai ficar aqui junto comigo, participando hoje dessa live, né? A Vale é uma menininha bem especial que nós amamos de coração, né? Então o que aconteceu, Vale? Aquele homem, ele precisava que Jesus curasse um dos seus funcionários, mas ele não estava preocupado, ele não queria talvez cobrar favores, mas ele entendia que realmente Jesus poderia fazer isso. Aquele homem, ele estava motivado pelo amor, não pelos seus próprios interesses. Ele não pediu nada para ele. Aquele centurião não estava pedindo favores porque ele tinha construído um lugar para o povo judeu. Não, ele não estava fazendo isso, não. Ele não estava pedindo porque ele construiu a sinagoga, mas sim porque realmente ele amava aquele empregado. Se não houvesse amor em seu coração, ele não procuraria, recursos para salvar o seu empregado. Quando Jesus se dirigia à casa do centurião, e já estava perto para chegar, esse manda um mensageiro novamente com o seguinte discurso, Mestre, não é bom que você venha na minha casa. Por quê? Porque eu não sou digno de te receber. Aquele homem era um homem justo, um homem bom, mas ele não se achava digno de receber Jesus na sua casa. Quando a gente para pensar, a gente acha estranho, né? Que estranho! Enquanto todos diziam que o centurião era digno, ele mesmo admitiu que ele não era digno de receber Cristo quando ele aproximou-se da sua casa. Por que será? Por que esse centurião, todo o povo reconhecendo que ele era digno, ele se acha indigno? O fato é que podemos, muitas vezes, nos considerar dignos quando Cristo está longe. Mas quando o Senhor está perto, quando Ele se aproxima de nós, quando Ele está junto, verdadeiramente essa percepção mostra a nossa indignidade. Olha, eu não sou justo, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não mereço. Será que muitas vezes não passou isso na tua cabeça também? Você achando e dizendo, olha, eu não mereço, eu não sou digno de estar participando desse tempo, Deus é maior que tudo isso. Boa noite, irmã Sueli, meu irmão Sadi, que Deus abençoe vocês, Ana Iracema, continue cuidando de uma forma bem especial. Quando a gente para pensar, mas será que realmente eu sou digno? Por isso que a palavra de Deus diz que não é por obras, não é pela tua força que você é salvo, mas sim é pela misericórdia do Senhor. É o dom gratuito de Deus que transforma a nossa vida. Quando a gente para contemplar o caráter de Deus refletido na vida e na sua obra, nós entendemos que nós não somos dignos. Porque somos falhos, pecadores. O Senhor, Ele se aproxima dos que se sentem indignos, impuros. Por isso que Ele se aproxima de nós. Miki, um abração para o Miki, para a Tati, para o Léo, para o Thales. Deus abençoe vocês.
Quando a gente entende tudo isso, a gente aprende a inclinar os nossos ouvidos para Deus. Amados, talvez hoje você se sente indigno, você se sente impuro, você se sente aquela pessoa, olha, não tenho, né? Eu não posso fazer, eu não posso viver dessa forma, mas não de lado para Satanás. Satanás que coloca esses pensamentos para você, dizendo que você não é justo, que você não é merecedor. Mas não é por mérito, é pela misericórdia. Você não tem que se achar digno ou não. Deus nos abençoa indiferente do que nós somos. Aquele centurião do rei, né, ele era um homem que todo mundo achava que ele era digno, mas ele se achou indigno. Mas mesmo assim, Jesus curou. Aquele homem de tão impuro que ele se achava, ele falou, olha, eu não sou digno de te receber, apenas mande ou fale uma palavra e o meu servo vai melhorar, ele vai ser curado. Olha a diferença. Aquele homem não se achando indigno, mas ele tinha confiança, certeza de quem era Deus. Ele sabia que simplesmente uma palavra poderia transformar a vida daquele homem que já estava como moribundo. Nós somos tentados a pensar que somos dignos de receber a cura de Jesus por causa que, né, aquilo que nós fizemos, olha, eu sou um cara justo, eu faço as coisas tudo certinho, mas não é mérito. Não é isso que Deus fala. Aquele centurião, ele reconheceu sua indignidade e baseou o seu pedido no poder da palavra de Jesus, não no seu poder, não no seu reconhecimento. O seu empregado, ele não precisava de um toque de Jesus. Ele precisava simplesmente que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de todo o universo, desse uma palavra e dissesse, tu está curado. Todos nós somos pessoas sujeitas à autoridade e como os bons soldados de Deus nós temos que ouvir o seu comando. Diga um, vai, ele vai. Diga outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. No versículo 8 a gente lê tudo isso. Mas quando a gente fala, Jesus maravilhou-se da fé daquele homem. Jesus ficou pensando, como assim? Um homem desse, um centurião, realmente teve tamanha fé. Ele disse, por todo lugar que eu passei, eu não encontrei nenhum do povo judeu que tivesse tamanha fé como esse homem tem. Qual é o tamanho da tua fé? Você se acha digno ou você se acha indigno? Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar as tuas atitudes. Deus, com certeza, né? Ele diz que tu é digno de toda honra e de toda glória. Deus, ele é o Salvador, o Redentor. Tu és digno de todo louvor. Fale para ele, fale para Deus, Senhor, eu me prostro aos teus pés. Eu te rendo todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Não há nada que eu possa dizer, ou possa fazer, ou possa te oferecer para que seja comparado à tua dignidade, à tua majestade. Fale para Deus, Senhor, diante de ti, somos os mais indignos dos homens. E o valor da nossa injustiça ou da nossa justiça é comparável a daquele homem que estava doente, estava moribundo, estava para morrer. Por quê? Porque tudo aquilo trazia prejuízo. Era final, era morte. Mas diante de Cristo só restava simplesmente uma palavra. Aquele homem disse simplesmente, fale, Pai, fale, diga que o meu servo será curado. Será que você crê nessa autoridade de Deus dessa forma? Será que você crê que Deus, simplesmente com o poder da palavra dele, ele pode te curar? Ele pode restaurar a tua vida? Ele pode trazer benefícios na tua caminhada?
Ou você ainda está pensando que Deus não tem esse poder? Ou você não merece ser curado? Você não merece ser tratado, ser abençoado? Deus vai te abençoar. Basta você clamar, continue crendo, continue confiando que Deus ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. O versículo 8 fala assim: porque também eu sou o homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam aquele servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. Aquele homem que estava enfermo foi curado. Você quer ser curado? Peça para que Deus trabalhe na tua vida. Peça para que Deus transforme o teu coração. Peça para que Ele toque no mais profundo dos teus sentimentos. Nada de você ficar sofrendo angústia e dor, né? Talvez com esse teu complexo lá interior, né? E você se achando inferior, dizendo que você não é ninguém. Lembre, você é uma pessoa especial para Deus. Deus te ama. Foi por causa de você que Ele morreu na cruz. Ele ofereceu o seu Filho para te resgatar, para me resgatar. E hoje nós podemos viver na alegria do Senhor, na força do Espírito Santo. Nós cremos e seremos superabundantes. Você crê nisso? Olhe comigo, pedindo para que o Espírito Santo de Deus se mova em você, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em teu coração em todo o tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, muitas vezes, Senhor, eu não tenho palavras para agradecer a tua grandiosidade. Não há nada que eu possa fazer ou dizer, nada que eu possa oferecer que esteja à altura da sua dignidade, Pai. Eu sei que diante de Ti somos os mais indignos, pessoas que não merecem. O valor da nossa justiça é comparado àquele homem que estava moribundo, a ponto de morrer. Mas nós sabemos que diante disso, só nos resta louvá-lo, Pai, por tudo que Tu é, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Porque mesmo eu achando que não tenha valor nenhum, o Senhor nos dá valor, porque o Senhor nos resgatou pagando um preço muito alto. E esse preço foi tão precioso que precisou se derramar do sangue do Teu Filho Jesus. E é em nome dele que eu me dirijo na Tua presença nesta noite, Pai. E clamo pela Tua misericórdia. Ouça, Senhor, o clamor de cada um que está orando nesta noite. Atenda, Senhor, como Tu atendeu o pedido daquele homem, daquele centurião. Tu atendeu o pedido dele e o abençoou. Abençoou o seu empregado. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que estão orando pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações. Atenda a cada um, Pai. Que o Teu Santo Espírito continue agindo no coração de todos, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Lembrando que eu falei no início, que a partir dessa próxima quinta-feira, nós não teremos mais live na quinta-feira, porque os nossos cultos, eles serão culto nos lares. Passou a pandemia, agora nós podemos estar visitando as pessoas, então nós retornamos os nossos cultos nos lares nas quintas-feiras, e você será muito abençoado, você pode participar com a gente também, tá ok? Então nas quintas-feiras nós não teremos mais live, somente nas terças e nos domingos pela manhã. Que Deus abençoe você e a tua casa, e que o Espírito Santo de Deus continue
agindo na tua vida e na tua família. Deus abençoe a todos. Não pode ficar sofrendo nesse teu complexo feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero